Olá, me chamo Wester, eu sou professor de programação web da Escola Técnica de Ceilândia e hoje nós vamos trabalhar com elementos de citação. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o Sublime Text, né, que é o nosso editor de texto. Tá? Eu vou vir aqui ó, em File, ó, New File, ou posso apertar o Ctrl N. Né? Ele criou um arquivo aqui ó, com essa denominação aqui, Unititle, quer dizer que é um arquivo que ainda não salvei. E só lembrando, se eu não salvar o arquivo com a extensão HTML, ele não aciona o meu autocompletar desse editor de texto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou salvar, tá, esse meu arquivo aqui no C2 pontos, naquela pasta do nosso projeto, né, PWB, na semana 01, tá, e eu vou salvar isso daqui com o seguinte nome, aula 08.html. Tá? Então, pessoal, quando eu digitar agora o HTML, ele vai autocompletar, né, aquelas tags básicas, né, que são utilizadas em todo documento HTML. Tá? Inicialmente, a gente não vai precisar dessa tag aqui de meta, beleza? Eu vou apagar ela. E só lembrando, pessoal, o doctype, ele diz para o navegador que esse documento aqui é do tipo HTML. Então, doc, documento, type, tipo. Então, esse documento é do tipo HTML. Nós vamos fazer essa indentação. Tá? A gente já viu que a indentação é esse espaço aqui, justamente para mostrar, né, assim, de uma forma assim, mais visível, que tanto o header quanto o body eles estão dentro dessa tag HTML. E todo documento HTML ele começa com abre HTML, fecha HTML. Ele tem o header, né, que é a cabeça, né, do meu documento HTML, aonde eu guardo essas tags de configuração, as tags metas. E a tag body é onde eu costumo colocar o quê? O conteúdo do meu documento HTML. Então, nessa tag title, que é o título do meu documento HTML, eu vou escrever assim, ó, semana 01 traço aula 08 traço ó, elementos de citação. Tá? Aí eu vou copiar esse elemento de citação, eu vou criar aqui um H1. Tá? Nós já vimos que o H1 ele serve para me colocar um título, né, e é o maior título. O H1 vai de H1 até H6. Então, vou colocar esse título aqui, elementos de citação. E, posteriormente, eu vou colocar aqui um HR, tá? Só para ele renderizar uma linha, né, de fora a fora do meu documento. Eu vou salvar, aí eu vou abrir aqui o Windows Explorer, tá? Vou vir aqui no C2 pontos, vou clicar aqui no PWB, vou clicar no semana 01 e vou clicar aqui ó, no aula 08, abrir. Então, até esse momento, foi isso que eu fiz. Eu criei um título com a tag H1, e eu criei essa linha aqui, ó, utilizando aquela tag HR, beleza? Agora a gente vai trabalhar com, nós vamos, né, trabalhar com os elementos, né, de citação, tá? O primeiro elemento de citação que eu vou trabalhar com ele vai ser o que, tá? O que ele vai renderizar uma aspa simples, né? Normalmente ele é utilizado para fazer citações curtas, tá? Então vou colocar aqui, ó, citações curtas, tá? Vamos ver como é que vai ficar, como é que ele vai renderizar isso para a gente. Olha só, isso aqui é utilizado para fazer citações curtas. Então, quando você precisar fazer uma citação curta, você vai utilizar o quê? Tá? E ele coloca essa aspas aqui. Aí eu vou colocar um HR, tá? Para ele renderizar uma linha, né, de fora a fora. E eu vou escolher o segundo elemento. Tá? Existe um elemento chamado block quote, né? Esse block quote, tá? Ele já é utilizado para fazer citações maiores, né? Mais longas. Tá? Assim, ó. Vou colocar assim, ó. Seção, opa, seção, que é citada de outra fonte.
beleza? Vou dar um Ctrl S aqui. Então, quando você precisar fazer uma seção, né, que ela é citada de uma fonte externa, de um outro autor, tá? Você utiliza esse blow quote aqui, tá? Esse block quote, né? Aí eu vou colocar um HR aqui, fechar esse HR e vamos verificar como é que ele renderizou isso aí no browser, tá? Então ele vai renderizar de uma forma um pouco diferente. Tá vendo que ele está dando um espaço, né? E isso aqui é uma seção que é citada por outra fonte, beleza? Tá. Pessoal, quando vocês precisarem fazer a referência de uma obra de arte, de um livro, né, e vocês quiserem fazer essa citação, aí vocês utilizam essa tag cite, tá? Então, aqui, ó, vou colocar assim, ó, define o título de um trabalho criativo, tá? Aí pode ser um livro, uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, tá? Vou colocar um HR aqui e vou mostrar para vocês como que ele vai renderizar isso aí na tela. Vou dar um F5 aqui, tá? Então aqui eu poderia colocar assim, obra de arte, Mona Lisa, né? Aí depois eu colocaria assim, o autor, tá? O Leonardo da Vinci, entendeu? Então assim, a obra de arte, ou o livro, né? Ou esse título, né, de um trabalho criativo, a gente coloca entre o cite, beleza? Vamos fazer aqui o próximo, tá? Eu tenho também uma tagzinha chamada ABBR, tá? O ABBR, pessoal, ele é utilizado para você trabalhar com abreviações. Então, vou colocar aqui, ó, a abreviação da Escola Técnica da Ceilândia, tá? Aí, dentro do ABBR, ele tem um atributo chamado title, beleza? Aí, eu vou escrever assim, ó, Escola, ó, Técnica da Ceilândia, beleza? Vou colocar aqui um HR aqui depois dessa tag, né? ABBR, que é colocar um HR, né, para ele printar, né, renderizar uma linha de fora a fora, beleza? Então, olha só, quando você precisar utilizar uma abreviação, você pode abreviar da seguinte forma, usando essa tag, tá? E se você passar o mouse sobre a abreviação, ela vai escrever, né, o que você colocou no title. Tá vendo que eu coloquei Escola Técnica da Ceilândia? Então está aparecendo aí como um elemento, né, de tooltip, né, esses elementos aí, né, que aparece essa caixinha, né, como se fosse uma caixinha de listagem, né, uma caixinha de texto, beleza? Outro elemento também interessante que a gente pode utilizar seria esse elemento aqui, o address, né? O address ele serve para você colocar endereço. Então imagine que eu quero colocar o meu endereço, tá? Vou colocar assim, QS 608, aqui, ó, conjunto, aqui, ó, conjunto F. Aí vou colocar uma quebra de linha, um BR. Aí vou colocar assim um bairro, ó, Samambaia, aqui, ó, norte. Vou colocar um BRzinho. Vou colocar agora a cidade, né, cidade satélite. Samambaia. Vou colocar aqui um BR. Vou colocar agora o F, tá? Vou colocar assim, ó, DF. E vou salvar. Vamos ver como é que ele vai renderizar isso aí no navegador, no browser. Para renderizar, pessoal, é só lembrar que a gente tem que clicar nesse botãozinho aqui de renderizar, tá? Ele vai autocarregar essa página, vai recarregar essa página, tá? Vai atualizar. Então, essa tagzinha, ela serve para justamente você colocar o quê? Colocar o seu endereço, tá? Poderia colocar o CEP também, professor? Poderia. Olha só, vou colocar mais um BRzinho aqui, ó, tá? E vou colocar o CEP, ó, 72 322 546. Vou salvar. Vamos ver como é que vai ficar esse endereço agora. Vai ficar um endereço mais completo, tá vendo? Então, essa tag aqui é utilizada justamente para isso, para você colocar
é o endereço. Tá? Tá. Tem uma outra tag bem legal, que é essa daqui, ó, é BDO. Tá? Essa tag aqui, ó, BDO, beleza? Essa tag BDO, pessoal, ela funciona da seguinte forma, ó. Substitui a orientação do texto. Beleza? Aqui, ó. Substitui a orientação do texto. Eu vou salvar isso daqui e vou mostrar para vocês. Né? Ó, substitui a orientação do texto. Né? Beleza. Aí antes eu vou colocar aqui um HR para ele renderizar aquela linha. Pessoal, para que você faça a substituição da orientação do texto, seu texto está sendo escrito da esquerda para a direita. Imagine que eu quero inverter a escrita desse texto. Né? Então, vou utilizar aqui um atributo chamado dir. Né? Esse atributo dir ele quer dizer de direção. Tá? E aqui você vai utilizar uma abreviação. Ó, o R quer dizer right, né? É direita. O T quer dizer to, né? Ou seja, para. Né? E o L quer dizer o que? Left. Então, eu quero que a direção dele seja o quê? Da direita para a esquerda. Então, é RTL. Beleza? Vou salvar isso daqui. Ó. Peraí, deixa eu salvar isso aqui, dar um Ctrl S. E vamos verificar se ele vai substituir a orientação do texto, se ele vai mudar a orientação do texto. Vou dar uma recarregada na página novamente. Tá? Então, agora você está vendo o quê? O texto escrito de trás para frente. Professor, e se eu quiser deixar o texto com a orientação normal? É só você deixar BDO, ou, se por acaso eu mudar isso aqui, ó, em vez de ser RTL, eu mudar para LTR, aí eu imagino que ele não vai mudar a orientação. Olha só, o texto vai ficar normal, entendeu? Então, se você deixar esse atributo aqui de direção, né, em branco, tá? Também ele não vai alterar a direção, tá vendo? Ó? Agora, se você alterar a direção aqui, ó, eu quero que ele seja escrito right, né, direita, to, né, T, left, ou seja, eu quero que ele seja escrito da direita para a esquerda. Então, ele vai alterar, né, a direção do meu texto. Vamos verificar aqui se ele alterou. Olha, ele alterou a direção do texto. Então, pessoal, para essa aula não ficar grande, eu vou parando por aqui e nos vemos na próxima aula.